Quero mandar um abraço e um beijo para minha filha Estelinha. Acabei de falar com ela, ela vai ganhar um nenezinho, ela já tem um garotão de 4 anos e ela mudou para cereais integrais. Isso é muito importante. Então, o básico para a prevenção de doenças crônicas são o câncer, principalmente o de mama, o de próstata, o de intestino grosso. Doenças crônicas é o infarto, são as doenças cardiovasculares, o derrame, a pressão alta. Doenças crônicas é a diabetes. Doenças crônicas é também hoje considerada obesidade. E outras doenças, cálculos de vesícula biliar, cálculos de vias urinárias, inclusive infecções, né? Faringites. A faringite é o foco que vai originar uma meningite, uma encefalite, Deus o livre. Então, o básico para prevenir essas doenças, em primeiro lugar, usar cereais integrais, usar o arroz integral no lugar do arroz branco. Já existe um consenso. Hoje eu abri um jornal, havia uma pirâmide nutricional feita por nutricionistas americanas, onde a base da alimentação, que é o que se deve comer em maior quantidade, estava escrito cereais integrais. Até pouco tempo atrás eles colocavam só cereais, pão, macarrão, bolacha, bolo. Agora eles põem cereais integrais, farinha de trigo integral para o pão, macarrão, bolacha, bolo. Isso é fundamental. É importante que você troque, como a minha filhinha trocou, troque o arroz branco pelo arroz integral e troque a farinha de trigo branca pela farinha de trigo integral. Eu acabei de assinar aqui um autógrafo no meu livro, assim que eu cheguei na rádio. Uma senhora foi sorteada, já faz tempo que ela foi sorteada, está com o livro e deve estar gostando do livro, que ela apareceu aqui e deixou o livro para eu autografar. Aí a Samira, que é a nossa assessora de imprensa aqui da rádio, ela falou: Dr. Sidney, ela mudou para arroz integral e para farinha de trigo integral. Eu falei, então ela fez o básico para a prevenção dessas doenças. Farinha de trigo integral para o pão, já existe um, que é 100% integral, ele está escrito no rótulo 100% integral, o único, é o Plus Vita da Puma, 100% integral. Não compre pão integral que não está escrito 100%, porque eles põem 90% de farinha branca, 5% de farinha integral só para ganhar dinheiro, e chamam de integral e você não vai ter os benefícios da farinha de trigo integral. Então já tem o pão 100% integral, Plus Vita, se encontra aí no supermercado, na padaria. Espero que os outros pães integrais também se tornem 100% integral, para que tenhamos menos doenças, menos doentes. Isso é muito importante. Agora, você vai comprar uma bolacha? Não tem. Eles misturam farinha branca, não tem uma que seja 100% integral. Vai comprar um macarrão, enfim, o macarrão você compra o macarrão integral porque não vai fazer macarrão em casa. Mas bolacha, bolo, pizza, panqueca, enfim, torta de maçã, torta de chocolate, as salgadas, torta de atum, torta de frango, torta de carne. Então, umas bolachinhas de aveia, todas essas você pode fazer usando a farinha de trigo integral no lugar da farinha branca. Então, nós temos as receitas estão no nosso livro, Prevenção de Doenças Crônicas, o Melhor Investimento, é o nome do livro, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. Isso é muito sério, minha gente, porque esse Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, ele escreveu um livro sem autor, o autor é o fundo. Esse fundo se dedica a erradicar eles falam que não é possível erradicar o câncer, mas eles querem diminuir enormemente as mortes por câncer no mundo inteiro. E eles a sede em Washington, eu estive num congresso deles agora em novembro do ano passado, e eles têm escritórios nos principais países do mundo, França, Inglaterra, China, Japão, todos os países, Suíça, Alemanha, todos os países onde tem muito câncer, eles têm um escritório. Então, eles não têm, o relatório deles, o último relatório publicado, chama-se Dieta, Nutrição e Prevenção de Doenças Crônicas,
dieta, nutrição, atividade física e prevenção do câncer, ou uma perspectiva global, ou prevenção de doenças crônicas é da OMS. Nesse relatório, eles põem resultados de análises estatísticas. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram todas as pesquisas científicas publicadas no mundo nos últimos 5 anos, até 2007, 2008. Foram 7.000 pesquisas analisadas estatisticamente, chama-se meta-análise, e quando as evidências de todas as pesquisas analisadas eram convincentes ou muito prováveis, eles fizeram recomendações. Então a recomendação é, primeiro, comer cereais integrais, porque eles previnem o câncer. Então comer o arroz integral, comer a farinha de trigo integral. Então aí que está o valor do nosso livro. Nosso livro são as conclusões, recomendações desse fundo mundial. Então nós temos receitas para você fazer em casa de bolachas, de bolos, de tortas, usando a farinha de trigo integral e usando o óleo não saturado, que é o óleo de girassol, né? O resto da receita é igual a qualquer receita. Um bolo de chocolate, ele leva todos os ingredientes no bolo de chocolate, mas a farinha é integral e a gordura é óleo de girassol em vez de manteiga, que tem muita gordura saturada, em vez de margarina, que tem muita gordura trans. Também temos aulas de culinária. Se você ligar agora para 2574-5222, repito, 2574-5222, você vai falar com a Maria, que é a minha cozinheira. Ela é autora das receitas do meu livro. Ela fazem já muitos anos, eu acho que uns 10 anos ou mais, que ela faz essas receitas, aliás, na verdade, faz uns 20 anos que ela faz essas receitas com farinha de trigo integral. Então as receitas dela são fáceis de reproduzir. Ela já ganhou um prêmio numa estação de televisão de culinarista do ano, na TV Século XXI, porque as receitas dela são fáceis de reproduzir e fazem muito bem para a saúde. Então é básico que você mude, como eu mudei, como muitos mudaram, para farinha de trigo integral. Para adquirir o nosso livro, você pode ligar para 2950-5044. Repito, é o nosso consultório. 2950-5044. Você pode adquirir o livro, nós mandamos pelo correio, você pode passar lá para pegar. Estamos à sua disposição. Nesse livro, como eu falei, tem as conclusões desses relatórios internacionais e tem as recomendações e tem a parte prática, os cardápios e também as receitas com farinha de trigo integral. Então, essa é a primeira providência para prevenir doenças, é usar a farinha de trigo integral e o arroz integral. Bom, por quê? Então, existem mecanismos já muito bem estudados. Tem alguém na linha? Pois não, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vera Lúcia, eu moro no Jardim Tremembé. Então você é minha vizinha, eu moro ali em Santana. Ah, então somos da Zona Norte, tá querendo chover pra cá. Não, mas tá querendo faz tempo. Doutor Sidney, eu tive dificuldades há 6 meses de encontrar novamente no Carrefour de Tucuruvi o pão 100% integral da Puma. Eu só acho o Light Plus Vita. E a semana passada eu fui no Carrefour e hoje eu comprei novamente um novo pão integral da Puma. Mas eu estou com ele aqui na minha mão. Mas está escrito 100% integral? Não está escrito. Tem farinha de trigo integral, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Essa é a farinha branca. Ah, farelo de trigo. E tem glúten. Eles põem farelo de trigo e chamam de integral. Mas o farelo de trigo não tem nenhum efeito na prevenção do câncer de intestino grosso. Eu falei isso numa plenária em Washington, num congresso do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. Ele fez uma pesquisa com farelo de trigo, um professor. Ele disse assim: a minha mãe
teve câncer de intestino grosso, meu pai também teve, meus avós também tiveram, e eu já fiz 3 ou 4 colonoscopias. E eu fiz uma pesquisa dando um copo de farelo de trigo por dia para as pessoas. Depois de um período longo de 10 anos, não houve proteção contra o câncer de intestino grosso. Aí eu falei para ele, o farelo de trigo não protege. O que protege é o grão, é o cereal integral, é o arroz integral, é a farinha de trigo integral, também o feijão, legumes, verduras e frutas, né? Então, pães, bolos, bolachas, macarrão, pizzas, tudo com farinha de trigo integral no lugar da farinha branca. Segundo lugar, diminuir queijo, porque na página 307 do relatório do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, está escrito que o câncer de próstata é causado provavelmente por excesso de cálcio. E o marcador do excesso de cálcio é o consumo dos queijos. Para cada grama de cálcio que se come, aumenta 36% o risco de câncer agressivo de próstata. Então, diminuir, não usar queijo diariamente, deixa para usar esporadicamente. Usa um patezinho de tofu, que, segundo as pesquisas, protege contra o câncer de próstata, também o câncer de mama e outros tipos de câncer, porque o tofu tem várias substâncias que destroem células cancerosas e não tem os promotores do câncer, o excesso de cálcio que inativa a vitamina D3, que protegeria contra o câncer. É o seguinte, o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, eles referem que quanto mais queijo, mais câncer de próstata. Isso é uma meta-análise de todas as pesquisas publicadas no mundo, nos 5 anos últimos até 2008. Quanto mais queijo, mais câncer de próstata. Agora, com relação a leite, as pesquisas agrupando leite e queijo, também a maioria delas demonstra que quanto mais leite e queijo, mais câncer de próstata. Quanto menos leite e queijo, menos câncer de próstata. Então, o leite é um alimento interessante, é um alimento nutritivo, mas tem esses inconvenientes. Então, se você tomar leite, não vai haver problema desde que você não exagere. O queijo não vai ter problema se você não exagerar, não usar rotineiramente de manhã, de tarde, de noite, enfim. Use de uma maneira mais esporádica. Procure usar o leite de soja, procure usar o queijo de soja, e mais esporadicamente você usa um café com leite, um queijo. Agora, o problema todo não é só o problema do câncer, nós também temos o problema do infarto, que é favorecido pelo excesso de gorduras saturadas, que está nos queijos, né? O queijo é um alimento inventado pelo homem, ele não é um alimento que dá na natureza, né? E desde que se começou a consumir queijo em escala industrial, desde o início do século XX, é que aumentou o teor de gorduras da alimentação e surgiu o infarto, que até quando a farinha era integral e não se comia queijo tão largamente, não existia infarto. A farinha passou a ser branca, então perdeu-se a barreira contra a absorção de gorduras. E aumentou-se as gorduras, porque aumentou 320% o consumo dos queijos, então surgiu o infarto em 1912. Bom, nós não temos mais tempo para conversar, mas ficam aqui essas recomendações. Vamos viver com saúde. Um abraço a todos vocês. A Rádio Mundial acabou de apresentar Programa Prevenção, o melhor investimento, com o médico Dr. Sidney Federman.